Fizemos- Boa noite a vocês todos que estiverem no link ao vivo aqui. Hoje a gente vai ler Juízes capítulo 16. Primeiramente, segunda-feira, primeiro dia da semana. Não sei como é que foi o dia de vocês, né? Mas que Deus tenha abençoado para a gente chegar nesse momento aqui de comunhão e que seja o início dessa nossa semana abençoada, né? Que seja bastante, bastante abençoada para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Segunda-feira, quem não está funcionando muito bem ainda, quem já está funcionando, eu ainda sigo meio lenta até o presente momento, segunda-feira. E é isso, que Deus abençoe a gente. A gente vai entrar hoje numa parte que a gente mais conhece falar da história de Sansão, né? Porque normalmente as pessoas conhecem a história de Sansão com Dalila especificamente, as pessoas não vão a fundo, não entendem o papel de fato de Sansão, ou algumas pessoas foram ensinadas, né, que Sansão era forte por causa do cabelo, e aí a gente entra mesmo na palavra de Deus, a gente vê que não tem a ver com cabelo, nenhuma vez aqui a gente vê, é, como é que diz, Deus enfatizando o cabelo dele ou algo do tipo. Quando é cortado o cabelo dele, que a gente vai ler, né, acho que não é nem hoje, mas na próxima, é, a gente vê que ali é quebrado um, uma, como é que diz? É quebrado um voto com Deus, e ali acontece ele ficar fraco, não tem nada absolutamente a ver com cabelo específico. Então, são coisas que a gente vai aprendendo mais quanto mais a gente estuda e lê a palavra de Deus, obviamente, né? Então, hoje a gente vai entrar no capítulo 16, no qual ela é apresentada a todos nós, da Lila, que vocês provavelmente já ouviram falar bastante, tá bom? Então, vamos lá. Senhor Jesus Cristo, queria agradecer nesse momento, queria não, quero agradecer nesse momento, porque o Senhor nos deu um bom fim de semana, o Senhor nos deu uma semana passada muito abençoada para a qual a gente pudesse chegar aqui hoje, segunda-feira, para leitura e comunhão com a tua palavra. A gente quer agradecer, Senhor, porque estamos aqui unidos para aprender. A gente não está aqui somente para ouvir palavras vazias ou palavras religiosas ou palavras de doutrinas. Estamos aqui para aprender a sua palavra pura e crua, meu Deus. E a gente pede para que o Espírito Santo, o autor de todas elas, de cada letra da sua palavra, possa ser o tradutor dos nossos corações, nossa mente. Que o Senhor me use e ponha as palavras corretas do meu coração, nos meus lábios, para que a gente possa aprender e nos edificar no nosso dia a dia, para que no nosso dia a dia a gente possa cumprir o que é servir a Ti. E a gente agradece, Jesus, a gente agradece porque nós somos uma família, nós podemos chamar Deus de Pai, nós podemos, Senhor, fazer isso. Então, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, que o Senhor possa tocar em nós de forma com que a gente queira, meu Deus, te obedecer, te obedecer, te obedecer, sem questionar, sem precisar ir a fundo nos nossos próprios julgamentos, na nossa própria balança, para que a gente possa entender a sua soberania, que a gente possa entender aquilo que o Senhor faz tem um porquê, que o Senhor é justo, que o Senhor protege, que o Senhor é Pai, nos trata como filhos. Então, que o Senhor possa ter misericórdia de nós sempre, principalmente num mundo que tantas interpretações, tantas reformulações da tua palavra, tantas adaptações do que se deve fazer com a tua palavra, Senhor. Que a gente nunca, nunca de forma alguma a gente possa questionar o que devemos encaixar em 2024, mas o que devemos de 2024 encaixar na sua palavra, que é atemporal, é eterna. Então, que a gente possa entender a sua palavra da forma com que o Senhor escreveu, que a gente não venha com desculpas, meu Deus, que a gente não seja tentado por outros externamente por desculpas de entender a sua palavra da forma que bem quiserem, que bem entenderem. A gente está passando por um livro agora, meu Deus, na qual eles faziam tudo de acordo com os olhos deles, porque eles não tinham juízo, eles foram perdendo os juízes dele, foram agindo de acordo com o que quisessem. Nós não queremos isso, Senhor. Nós não queremos estar numa nação, nós não queremos estar numa família, nós não queremos estar num povo que faz aquilo de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus próprios olhos. Queremos a sua vontade acima de tudo. É por isso que quando oramos, é por isso que quando Jesus ensina a oração do nosso Pai, é sempre seja feita a sua vontade, não a nossa. Obrigada, meu Deus, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos proteger, nos dar uma boa live, que o Senhor possa sondar o coração de cada um de nós,
para que o Senhor possa ir a fundo naqueles desejos, pedidos, milagres, tudo que necessitamos de acordo com a nossa vontade, nossa vida, nossas escolhas, nossos propósitos, e que o Senhor nos encaixe no seu caminho, que o Espírito Santo nos guie como nosso GPS. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui abertos de coração aberto, de mente aberta, os olhos e os ouvidos espirituais todos abertos para que o Senhor possa fazer a modificação, para que o Senhor possa fazer a edificação necessária em cada um de nós de forma individual. Obrigada, Senhor. Essa live é completamente sua, Jesus Cristo. Ela é para sua honra, para sua glória, e é por isso que a consagramos a Ti. Amém. Vamos lá. Juízes capítulo 16. Tá vendo aqui? Entrou uma outra live, por isso que eu cancelei a que vocês estavam, que vocês não conseguem ver, mas entrou uma notificação aqui da outra live. Ó, que loucura. Vamos lá, então. Juízes capítulo 16. Certa vez, Sansão foi a Gaza. Vocês lembram do mapa, né? Porque eu não estou com o mapa aqui nesse computador, mas a Gaza ficava para a parte mais de baixo ali do mapa, onde vocês veem ali Judá, vocês veem Simeão, vocês veem aqui a parte da Filistia. Eu sempre não consigo lembrar em português, gente. Mas a Filistia, acho que é a Filistia aqui, né? Que virou a Palestina. E a gente já falou sobre o porquê desse nome ter mudado. O nome foi mudado para que tenha para que eles pudessem limpar o nome ou limpar a lembrança de que qualquer que seja judeu tenha morado, pisado, passado por lá. Então, por isso que eles trocaram o nome, né? Então, hoje é conhecido como a Palestina, aquela parte toda ali. Então, certa vez, Sansão foi a Gaza. Ele viu ali uma prostituta. A prostituta, ela não vem de um nome específico. Ela não vem de uma prostituta, porque a gente acha que ela é prostituta. Não. Vem do nome de Dalila. Muitos estudos eles revelam o significado do nome Dalila especificamente, e é por isso que foi dado especificamente o nome prostituta, porque nós não sabemos, ninguém, não existe assim um lugar específico no qual fala assim, acharemos ela ali. Não, ela foi lá, passou a noite com Sansão e era dado como se fosse, obviamente, uma prostituta. Poderia ser somente a cultura, né, dela, podia ser, porque ela não é israelita, obviamente, é, mas o nome dela refere-se a isso também, ok? Então, certa vez, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então, cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado, só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, juntamente com os dois batentes, e os arrancou com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e levou ao topo da colina em que ficava de frente de Hebrom. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do Vale de Soreque, chamada Dalila, que é a mesma, que tem a ver com a mesma coisa com o nome específico que a gente estava falando lá em cima, tá? De prostituta. O nome específico prostituta. Tem nada a ver com a pessoa que dormiu. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Vocês veem que não só, por exemplo, com Judas, né? Quer dizer, Judas e tantos outros, mas que o dinheiro, ele corrompe. Isso, né, é inquestionável. Mas eu costumo dizer que não é o dinheiro, é o caráter que corrompe. Porque você tem pessoas boas que têm dinheiro, você tem pessoas de princípios que têm dinheiro, você tem pessoas. É por isso, inclusive, que é um perigo a gente ouvir, às vezes, alguns líderes religiosos que dizem que todo cristão tem que ser tem que ter situação vulnerável,
financeira, todo cristão precisa passar por isso. O cristão não pode ter abundância na vida financeira. Por quê? Porque quando você linka uma pessoa com muito dinheiro, você linka normalmente uma pessoa que, ou faz coisa errada para ter aquele dinheiro de forma ilícita, ou você linka com forma de a pessoa ser soberba, ou você linka com a forma da pessoa ser egoísta, ou você linka com a forma da pessoa. Então, é importante a gente ter cuidado com isso. Tanto que quando o rico passa perto de Jesus, ele fala: Senhor, eu já faço tudo. Eu faço tudo, eu dou a minha parte, né, o dízimo, eu vou às sinagogas aos sábados e tudo mais. O que mais eu preciso para entrar no reino dos céus? O que eu preciso fazer? E aí Cristo fala: vende tudo dê tudo que você tem e me segue. Dê aos pobres e me segue. E aí ele abaixa a cabeça assim e vai embora, cabisbaixo. Então, não é eu sou uma ótima pessoa, mas aí eu tenho dinheiro e esse é o problema. Não é esse o problema. Quando você vê uma pessoa que tem caráter, que tem princípios, que tem quantas pessoas Deus abençoa financeiramente, especificamente, e essa pessoa ajuda de tantas formas, tantas outras. E elas, né, atingem outras pessoas com projetos, com ideias, com tudo que você possa imaginar. Então, não é o dinheiro. E eu vejo muitas pessoas falando assim: o dinheiro. Já vi pessoas falando: dinheiro é desgraça. O dinheiro não é o dinheiro, é se você serve o dinheiro ou não, se você se corrompe por dinheiro ou não, porque o dinheiro está tal qual para o poder. Poder é a mesma coisa. Tem pessoas que têm muito poder, mas que agem de forma boa em relação ao poder. É difícil, tá? E achar, é difícil, mas não é impossível. Então, a parte específica financeira, né? Eu toquei nesse assunto aqui porque a gente viu que ela está se vendendo por esses 13 quilos de prata, né? Como a gente viu Judas, que já estava escrito que ele faria isso, então é um outro tipo de interpretação que a gente vai ver mais lá na frente, tem a ver com caráter. Então, é usado, por exemplo, Judas, porque é o caráter que já era, ele já tinha esse caráter, ele mexia com o dinheiro, ele tomava conta dessa parte. Então, é uma coisa que é de, de suma importância a gente saber administrar na nossa vida. Porque você não tem como negar que você, se você tiver em uma situação mais vulnerável, você fica nervoso, você fica ansioso, você fica. E aí, se você tiver contas a pagar, se você. Isso tudo vai. Como é que eu posso dizer? Isso tudo vai mudando, o seu humor vai mudando, né? Tem até um meme engraçado, assim, que eu vi na internet outro dia. Eu sem dinheiro, aí a pessoa embaixo, assim, depressivo. Eu com dinheiro, depressão passou. Uma coisa assim. Mais ou menos é isso mesmo. Então, a gente vê que se você serve ao dinheiro, ele vai te corromper. Se você só fica feliz quando você tem dinheiro, você vai se corromper. Porque você tem que estar enraizado em Deus. Você tem que estar enraizado em Ele prover, Ele te dá alegria. E o dinheiro ser algo complementar na sua vida, que você vai fazer obras do Senhor de acordo com aquilo que Ele te abençoa, que é o que Ele fala. Quanto mais Ele dá, mais Ele cobrará, né? E isso tem a ver com tudo na nossa vida. Responsabilidade, isso tem a ver com tudo. Então, é porque é o posicionamento que ele nos coloca. Então, não tem nada a ver uma pessoa ter muito dinheiro e ela ser linkada automaticamente com o diabo, com o mal, com tudo isso. Deus fala sobre você não servir dois deuses e tratar, sendo assim, tratar dinheiro como Deus, aquele que provê, aquele que te dá alegria, aquele que você só fica feliz se tiver, essa é a diferença. Essas pessoas que a gente está vendo aqui, por exemplo, da Lila, ela se vendeu pelo dinheiro. Se ela fosse uma pessoa que não tem nada, como por exemplo, a gente vai ver a história de Ruth. A história de Ruth é linda. Quando uma me fala assim, olha, não tenho mais nada, cada um vai, segue a sua vida, ela fala, não, eu vou ficar com você, porque os filhos morrem, né? Então elas ficam viúvas. E aí, os homens da família, desculpa, morrem, elas ficam viúvas. E ela fala, não, eu vou te seguir, você é minha família. O seu Deus será o meu, sua cultura será minha, sua história será minha. Então, você vê que não tem... Boaz, por exemplo, né, que vai casar com Ruth, a gente vai ler ainda, que tem a ver com Cristo, a gente vai ver isso depois, tribo de Judá, a gente vai chegar mais lá na frente. Tudo isso tem a ver com caráter. E Boaz era riquíssimo, tinha fazendas, encontrou Ruth, né, catando trigo. A gente vai ver isso mais lá na frente. Então, nunca linkem o dinheiro, especificamente, com o diabo, com coisas, porque isso não tem a ver
com você colocar todo mundo no mesmo saco, né? A farinha do mesmo saco. Não é a mesma coisa. Então, Deus, ele tem a capacidade de abençoar a sua vida abundantemente em saúde, na sua vida financeira, na sua vida amorosa, na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Deus é o Deus da abundância. A abundância. E você, quando você fala isso, parece até que aquelas mensagens positivas de Bíblia, né? Ou de culto e tal. Não é. De Bíblia, sim. É de culto, mas não é. Deus criou um mundo abundante. Você vai no mar, não falta água. Você vai no sol, não falta calor. Você vai na chuva, não falta água. Você vai na... Não falta. Deus criou, não existe um lugar que você não veja um verde. Ah, num deserto, especificamente, ok? Você vai achar a mão soberana de Deus e a abundância dele em absolutamente tudo. A própria semente, se você for parar para pensar numa semente, ela é abundante, porque uma semente é capaz de gerar uma árvore, que é capaz de gerar um outro fruto, que é capaz de gerar uma semente dentro, que é capaz de gerar uma outra árvore, que é capaz de gerar... É abundante, é para sempre. Então, não tem nada a ver o dinheiro ser inimigo de Deus. Agora, aquele que controla a ganância que está conectada ao dinheiro, aquele que controla a corrupção que está conectada ao dinheiro, aquele que controla, se ele te controlar, aí a gente tem problema, tá bom? Inclusive Jó. Jó era bastante rico também. Sansão era muito rico. Sansão, ó, desculpa, sabe por que eu tô com Sansão na cabeça? Salomão, obrigada, senhor. Salomão tinha muitas riquezas. Davi tinha muitas riquezas. Então, não tem a ver com o dinheiro. Ok? É em relação a tudo. É o que você faz com aquilo que Deus te deu. Como Paulo fala, tudo posso, mas nem tudo convém. Nem tudo me convém. Não, se não te convém você se corromper por dinheiro, porque você é de Deus, você não é do dinheiro, que Deus te abençoe muito e prospere muito a sua vida financeira. Que você aprenda que se Ele te deu, é para você dar ao próximo também. Então, que você saiba utilizar aquilo que Ele te abençoa com. Seja alimento, seja bondade, seja ingenuidade no coração, seja amor, seja acalanto, seja um ombro amigo, seja financeiramente, seja espiritualmente, o que quer que seja. Ok? Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado? Respondeu-lhe Sansão: Se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou. Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa que chega perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: Você me fez de boba. Mentiu para mim. Vocês estão vendo que é a mesma manipulação que a ex dele fez, né? Do casamento que ele foi com a mesma manipulação, apesar dele ser bom em palavras, porque ele que jogou ah, não é parábola, como é que fala? Esqueci o nome agora, aquela coisa, aquela charada, obrigada, Deus. Aquela charada no casamento dele. Vocês também, ele é bom em palavras, mas veja como ela também é. A mesma coisa com a outra mulher dele fazendo. Ah, você não vai me contar, você não vai me contar. Eu chorava, chorava, chorava. Ele, não, 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 até que ele, de fato, contou para ela. Então aqui ela está dizendo: Você me fez de boba, você mentiu para mim. Agora me conte, por favor, como você pode ser amarrado? E ele disse: Se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraca quanto qualquer outro homem. Então Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. Disse Dalila a Sansão: Até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. E ele respondeu: Se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender como uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, quando ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira.
Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus estão vindo sobre você. E ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear junto com os fios do tear. E então ela disse: Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando todo o tempo, ela o esgotava, dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Então, veja, é aquela coisa que a gente viu da palavra perturbar, né? Foi o que a ex dele fez também, enquanto perturbou. E isso, eu não vou nem usar isso no gênero masculino ou feminino especificamente, eu vou usar para os dois, porque tem pessoas que cansam, são cansadas, tem pessoas que desistem pelo cansaço de algo. E um dos exemplos que eu vou dar para vocês agora, por exemplo, é quando eu sempre uso meus exemplos pessoais, né? Porque são os meus testemunhos, e eu acredito que o nosso testemunho ele edifica a vida do próximo também. Quando eu fui modelo por muito tempo e eu viajava muito, eu estava em Nova York e eu me lembro eu já contei isso aqui algumas vezes, e eu me lembro dessa minha amiga, a gente tinha ido numa festa, acho que foi depois do Fashion Week, a gente estava todo mundo cansado, trabalhando e tudo mais. E nós fomos para essa festa. E eu lembro que eu a vi com um cigarro na mão, e eu não sabia que ela fumava. Na verdade, eu nunca imaginaria que ela fumasse, porque ela era super saudável, era assim, era academia, comida orgânica, e assim, fazia exercício, cuidava do corpo, e fazia massagem, e fazia tudo no corpo para ficar, né, tipo, sempre de acordo com como ela queria estar, e tudo mais. Eu a vi fumando e eu falei, gente, não acredito que ela fumava. E eu nunca bebi, usei droga, fumei, nada disso. Então, na minha concepção, eu estava ali para me divertir um pouco e ir embora. Mas nunca houve uma santa vez, nunca na vida, que alguém não tenha me oferecido algo e insistido para que eu pudesse beber algo, experimentar algo, fazer algo. Nunca teve uma vez. Até porque estava todo mundo entre amigos sempre, seja na Europa, quando eu morei na Europa, seja Estados Unidos, quando eu morei nos Estados Unidos, independente de onde eu estivesse, qualquer lugar que eu estivesse, todo mundo entre amigos era sempre, quer? Experimenta. Esse é muito bom, prova esse, ou essa bebida, ou qualquer coisa que seja. E eu estava a um ponto que eu já não aguentava mais. Toda vez. Tá, quer? Tá, você quer experimentar? Tá, você quer beber isso? Tá, você quer provar isso? Tá, você... Não aguentava mais. Até um ponto que eu falei, Deus, eu vou ter que mentir. E aí, quando vinham me oferecer, por exemplo, tá, isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu vou... Tem alergia. Se eu tomar, se eu tocar, se chegar perto, eu morro. E isso aconteceu para todo sempre depois. Aconteceu isso também, por exemplo, com chocolate. Eu tinha que emagrecer, eu estava num processo de emagrecimento, e aí eu me lembro de várias vezes amigos do meu lado comendo, e eu não queria cair na tentação, eu não queria comer, né? E normalmente eu sou uma pessoa com uma cabeça muito fechada quando tem a ver com convicção, porque eu creio que é uma aliança minha com o Espírito Santo, então eu fico forte na convicção dele, não na minha, na dele. Então, esse dia tava todo mundo comendo, eu realmente não me lembro o que que era, mas tinha chocolate. E eu sabia que se eu comesse o chocolate, eu ia me ferrar, porque eu não ia conseguir comer um pouquinho só, eu queria ficar comendo e conversando com todo mundo, e, né, se divertindo e tudo mais. Então, o que que eu fiz? Eu falei, Senhor, eu vou ter que mentir de novo. Aí eu falei, não dá, tenho alergia. Toda vez que alguém me oferecia chocolate, toda vez que alguém me oferecia, tenho alergia. Eu fui criando isso, porque eu não aguentava as pessoas toda hora. Não é possível, você é muito careta. Ai, que chata. Ai, que não sei o quê. E eu começava a questionar: será que eu sou uma pessoa chata de estar ao redor? Será que eu sou uma pessoa que não vai ter amigos porque ninguém vai querer ficar do meu lado, porque eu não bebo, porque eu não fumo, porque eu não faço. Então, isso mexe com a cabeça da gente. Quando o Sansão tá aqui o tempo inteiro importunando, não é pra gente no sentido de julgá-lo, tipo, caramba, de novo ele foi fraco, porque nós somos fracos, né? Acontece que cada um tem a sua forma de lidar com a sua fraqueza, e eu não sei lidar com as minhas fraquezas, então eu dou ao Espírito Santo, eu dou a Deus e falo, olha, assim, você toma aqui as minhas fraquezas, e se chegar o momento de eu ter aqui, como é que fala, alguma tentação na minha frente aqui, que o Senhor venha e me ajuda. E nunca houve de eu cair em tentação em qualquer coisa que eu tenha dito não, qualquer coisa que eu tenha decidido não, né?
Porque o Espírito Santo é que me dá essa força e a convicção. Sempre tive na mente, mas se eu escolher fazer, eu estou usando o livre-arbítrio, que não sei o que, livre-arbítrio, que Deus deu e tudo mais. Mas tudo isso é só uma desculpa para que a gente possa fazer algo errado. Ou para que a gente possa fazer algo que nos afaste de Deus, né? Então, a gente não está no período, no momento, né, e nunca estaremos, de julgar a Sansão, de dizer, caramba, ele não aguenta uma pressão, porque ninguém aguenta. Pressão é algo que, assim, é muito usado pelo mal na nossa vida, em todos os âmbitos da nossa vida, em todo, absolutamente todos. Então, aqui, ela está falando aqui pela terceira vez, mas a gente não sabe o quanto apaixonado ele estava. A gente já viu ele falando, ela falou que ele dizia que eu te amo, né? Então a gente imagina que ele estava no momento mesmo. E ele realmente vai, mais lá na frente a gente vai ver, tanto que ele, a queda dele por isso. É, mas a gente não sabe aqui o quanto ela estava perturbando a cabeça dele. A gente sabe que por 3 vezes ela perguntou, mas a gente não sabe quantas vezes ela ficou falando, você está mentindo, você está mentindo. Deus não vai deixar na Bíblia aqui 60 versículos dela perturbando a cabeça dele, né? A outra, a ex dele, a esposa dele, né? Ex não, a esposa dele, porque ele ainda era casado, a gente não tem, a gente teve um pouquinho mais de noção, porque ela chorava, e chorava, e dormia chorando, e acordava chorando, então a gente meio que, meu Deus, ficava imaginando uma coisa dessa. Agora, a Dalila tá vindo aqui, olha, você mentiu de novo pra mim e tudo mais. Então, importunando o tempo inteiro, ele estava se esgotando dia após dia. E isso acontece no nosso dia a dia. Isso acontece quando, por exemplo, a pessoa não tem muita paciência. E a gente, às vezes, né? A gente tá tão cansado. E tem coisa boba, tem coisa que não tem problema. E aí a gente realmente vai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E, né, normalmente com criança. Posso isso? Posso aquilo? Não, 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 não. A criança fica. Tá, vai. E é isso que acontece. Então a gente não pode julgar, né, Sansão especificamente, né? Mas a gente pode aprender com o que ele fez. Por isso, ele lhe contou o segredo. E diz para ela: Jamais se passou uma navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre do ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, de fato, aqui ele fala, né, a verdade. Só que você não vê ele falando: o meu poder vem do meu cabelo. Ele fala, sou. Ele põe aqui o rótulo do que ele é. Ele é nazireu. E isso é algo que era feito com um acordo com Deus, com uma aliança com Deus. Ok? Então, é daqui que vem. É ele e o relacionamento dele com Deus. Então, não tem nada a ver com o cabelo dele. Porque ele fala que nunca passou uma navalha, é porque ele era nazireu. Então, veja, isso aqui mostra claramente que é entre Deus e o voto. E um voto quebrado com Deus tem as suas consequências. E ele contou para ela. Então, quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essas mensagens aos líderes dos filisteus. Subam mais essa vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Que aqui você não vai ver o seu voto o deixou. Ok? A força vai porque ele está quebrando um voto com Deus. Então ela o chamou. Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Veja o que está escrito aqui. Não caia nas narrativas do cabelo. A força o deixou. O Senhor o deixou. Os filisteus o prenderam. Furaram seu... Isso aqui, gente, é bem forte, tá? Furaram os seus olhos. E é engraçado, porque foram os olhos dele quem o fez pecar, quem o fez sair da presença do Senhor, né? Porque ele olhou Dalila, se apaixonou por ela e se entregou por aquilo.
que era paixão, sim, mas por ela perturbar ele também, né? Mas ligado à paixão, porque se ele não gostasse dela, não tivesse nada, ele ia embora e acabou. E o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Então, ele ficava girando aquele moinho, o moinho girava pesado, e girava, e girava, e girava. Essa parte, quando a gente vê aqui, né? Quando Deus o deixou, isso aqui é muito forte. Eu não sei vocês, assim, se vocês têm vontade de chorar, se vocês sentem alguma coisa no coração de vocês, mas imagina Deus, tá? Um voto, e Deus está desde o início tentando somente salvar esse povo, ajudar esse povo e livrar esse povo. E aí Deus vai para esse que aparentemente, no nosso ver, porque Deus já sabe de tudo, mas no nosso ver é o correto. Esse aqui não vai fazer nada de errado, esse aqui tá indo firme lá no negócio, tá tudo certo. Porque ele fez algumas coisas erradas? Fez. Mas ele não tinha quebrado o voto especificamente com Deus, tirando o fato de que ele tocou em cadáver e tudo mais, não contou para os pais, tudo mais. Mas Deus decidiu ir deixando, até porque ele vai cumprir uma parte do que ele foi escolhido para fazer, né? Então, quando você vê essa parte aqui que o Senhor tinha o deixado, é triste, porque o Espírito de Deus estava nele, né? Toda vez que ele levantava e ele lembre-se, ele era forte por causa do Senhor. Então, toda vez que ele levantava, em nenhum momento ele entrou em apuros ou se ferrou. Toda vez que ele estava em apuros, Deus veio e pôs a sua mão forte na vida dele e salvou. Seja no casamento, seja quando estavam tentando matá-lo, seja em qualquer momento. Deus foi lá e se fez presente. Nesse momento, Deus fala, acabou, e sai. Isso é algo muito triste. É muito triste, é só um parêntese mesmo. Prenderam com algemas de bronze e botaram no moinho, na prisão. Mas logo o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo. Então os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para festejar, comemorando. O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou ao nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: Traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão na prisão. E ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão. Sansão estava cego, não se esqueçam disso. Ele tinha furaram os dois olhos dele. Ponham-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Veja, o cabelo dele voltou a crescer, né? Significa, veja bem, a promessa, como é que diz? O voto dele com Deus foi quebrado e Deus saiu, isso é incontestável. Deus o deixou, né? Nesse processo em que ele está cego e tudo mais, se ele pagou ou não pagou, Deus é quem o julga. Nesse momento, o cabelo dele está crescendo e ele, num ato de, eu não sei se eu posso dizer sabedoria, acho que posso, de sabedoria, ele cego, querendo acabar com tudo aquilo ali, ele falou: me ponha nas colunas, perto das colunas que seguram o templo desse Deus Dagon aqui. E toda vez que eles iam lá e mandavam ele se divertir. Eu não sei especificamente o que eles faziam. Podia fazer sanção de palhaço, podia fazer sanção da pirueta, cego, fazer o que eles faziam com sanção e como eles debochavam de sanção, né? É, isso era muito triste, obviamente. Agora, a parte dos olhos que o fez pecar, ele pagou por isso. Cabelo voltando a crescer, então, ele pensando com sabedoria, me ponha entre os pilares desse templo, onde seguram esse templo, essas colunas. Então, homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto da galeria havia cerca de 3 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor. É aqui que entra o seu Deus misericordioso, é aqui que entra o seu Deus que ouve orações, é aqui que entra a sua oração para tudo na sua vida. E Sansão orou ao Senhor: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim
Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos. Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita uma coluna e a esquerda na outra, ele disse: que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Ali porque ele não derrotou os filisteus. Isso a gente vai ver aí mais lá na frente com Davi, como a gente já falou, com Saul, como a gente já falou, né? Primeiro Saul e depois Davi. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família de seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Veja, aí aqui finaliza, né? O que que a gente entende? Primeiro, ele se matou, né? Dele foi um suicídio ali. E coisa que a gente precisa perceber aqui é que ele orou para Deus com mais uma força, mas Deus não respondeu absolutamente nada aqui. Ele fez né, o feito de ter a força e de fato matou, mas Deus não tinha mais nenhum relacionamento com Sansão. Sansão quebrou um voto com ele. A gente já falou isso aqui mil vezes. Deus não se mistura com o que é impuro, com o que é errado, com o que é pecado. Agora, Deus é um Deus que ouve, porque Ele é Pai que ouve. Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus que considera orações, considera pedidos, considera milagres, considera situações, porque Ele sabe do quê? Das nossas fraquezas, né? Então, é importante a gente considerar isso antes da gente sair, por exemplo, como é que diz? Julgando Sansão e tudo mais, né? A gente entender que Deus viu ali que ele estava na missão em relação aos israelitas, era parte, né? Não era tudo que Deus escreveu para ele, era algo magnífico. Ele ia começar por ele, de fato, a libertar o povo dos filisteus, né? Mas da forma com que foi feita, foram as escolhas do próprio Sansão que a fizeram ter esse resultado, né? E, obviamente, Deus, ele é muito justo sempre e, e fez a justiça nesse momento, em que ele, de fato, mata os que estavam, todos os líderes estavam ali, todos os mais importantes estavam ali, ok? Então é isso. Finalizamos a live aqui hoje para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente vai ler Juízes 17 amanhã. E é isso. Espero que tenha sido uma boa live para vocês. Vocês viram aqui tantas histórias envolvendo Sansão, tantas narrativas, tanto e vocês já viram. Sansão foi 2 capítulos, é, mas com muito impacto, né? E muito importante, tá bom? E cuidado com as pessoas ao redor, cuidado com as falas que são doces como mel, né? Cuidado com tudo aquilo que possa pôr seu caráter em jogo. Cuidado com aquilo, porque às vezes a gente acha que, mas aquela pessoa ali gosta de mim, aquela pessoa ali, mas nunca é sobre você e a pessoa, é sobre você e Deus. Se uma pessoa disser, vai lá e faça algo errado, vai lá e minta, vai lá e faça não sei o quê, vai lá e prejudique, vai lá e roube, vai lá e. Nunca faça, mas eu conheço essa pessoa, ela quer o meu bem. Eu amo essa pessoa. É você e Deus. Sansão podia ter a história mais linda de amor, de tudo, como a gente vai ver, por exemplo, em Salomão. Mas o amor dos olhos para a esposa, para a mulher especificamente, fez o que aconteceu com ele e com o pai dele, né? Tanto Davi como Salomão, os olhos, novamente.
Então, é sempre entre você e Deus. Não caia nessa história de que é da minha família, do meu sangue, me ama mais que tudo. Primeiro é você e Deus, porque é Deus acima de tudo e todos. É o próprio mandamento dele. Então, não há ninguém que você possa pôr acima do princípio de Deus, do caráter de Deus, para você agradar outra pessoa, ou para você, eu conheço a pessoa, eu amo essa pessoa, eu amo essa pessoa é minha vida, essa pessoa, não sei o quê. Por isso que Jesus fala, não vim para trazer paz. Quando ele fala do caos gerado em nome dele, do pai com o filho, da mãe com a nora, quando ele fala aquilo, ele está falando disso. Ele está falando daqueles que uns não creem, outros creem, uns que não querem seguir, outros querem seguir dentro da própria casa, uns contra Jesus, outros não sendo cristãos, outros sendo cristãos, por isso. Porque com Deus ou você está com ele ou você não está com ele, né? Que Jesus fala isso. Aqueles que não estão por mim estão contra mim. Então, é sempre você com Deus. Nunca quebre um voto com Deus por outra pessoa. Nunca use a sua palavra de forma vã, de forma vazia, quando se tem Deus na sua história, na sua vida. Tá bom? Então é isso. Beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.